Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui estou de novo, né? Depois de eu fiz uma mudança, e tal, então vocês sabem, né, que mudança a gente tem muito vexame e tal, e a gente acaba de certa forma se desestabilizando, mas agora eu vejo que nosso canal vai ter como continuar aí, certo? Com as aulas direitinho aqui. Improvisei um quadro, né? Enquanto o meu quadro não chega, certo? E espero que essa aula vocês consigam aí compreender bem o conteúdo que eu vou estar passando agora, certo? Então vamos iniciar. Bom, gente, você sabe que essa semana eu estou tratando das funções, né? E tratando do que são as funções, certo? Como é que elas funcionam, certo? Funcionar, né? Função, funcionar. Justamente isso, gente, certo? Ó, tem um exemplo aqui de uma função que eu vou mostrar para vocês, certo? A maneira bem genérica que a gente vê de função, né, é assim, vamos dizer, tem uma função f aqui, certo? A função f, ela tem a lei de formação seguinte, ó, f de x é igual a 2x menos 1. Então, essa lei de formação, ela basicamente mostra como essa função ela vai trabalhar, certo? Como é que ela vai transformar o elemento de entrada, certo? O valor de entrada, que é x, em f de x. Lembrando, o nome da função é f, certo? Então, vê só, eu tenho um valor de entrada, certo? Valor de entrada. Esse valor de entrada é o valor de x, certo? O valor de x ele vai estar aqui na expressão algébrica da função em algum lugar, né? No caso aqui está 2 vezes x menos 1, certo? Então, por exemplo, se eu pego o valor 2, né? Aí 2, no caso aqui eu vou obter f de 2, certo? 2 vai ser o valor, vai ser levado pela função ao valor f de 2, certo? O valor f de 2 depende da função, tá bom? Essa função, por exemplo, a lei de formação dela é 2x menos 1, então vai ser 2 vezes 2 menos 1, né? 2 vezes 2 menos 1, aqui 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3, certo? Ou seja, f de 2 aqui é nada mais que 3, certo? É o valor de f de 2. Então percebam, gente, que a função ela relaciona elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto, certo? Esses dois conjuntos aqui, ó. O conjunto A, que é os valores de x, certo? Ou seja, os valores de entrada da função, certo? É chamado de domínio, certo? É o domínio da função. E também é representado pela letra D maiúscula, certo? D da função, certo? Ó, D de f. A gente faz assim, ó. D, entre parênteses, de f. Domínio da função f. É o conjunto dos elementos. Vamos ver quem são os elementos do domínio aqui, gente. Ó, 2, 4 e menos 3, certo? 2, 4 e menos 3. Então vejam, o domínio é um conjunto. Ó, tá vendo? Eu estou aqui citando os elementos dele. 2, 4 e menos 3. Ok? E o x? Não, o x aqui eu só mostrei apenas como uma demonstração. Aqui, os valores daqui são os valores de x, que vão ser levados pela função para um valor aqui resultante, f de x. Por exemplo, quando x é 2, a função leva ao f de x 3, certo? Ou seja, f de 2 é 3, certo? Pela função o quê? 2x menos 1. Isso aqui é, lembrando, função exemplo, certo? Exemplo que eu estou dando a vocês aqui. Então, olha só, se o conjunto que tem os elementos, que são os valores de x, é chamado domínio, quem é o conjunto dos valores f de x? É chamado contradomínio, certo? Chamado de contradomínio. E representado pela sigla CD.
certo? Só é lembrar aqui, ó, CD contra domínio, certo? Então, CD aqui nada mais é que o quê? O contradomínio, ou seja, o conjunto dos valores f de x, né? Vamos ver quem vai ser f de 4. Só é fazer na tabelinha aqui, gente, ó. De 2 a gente já descobriu, né, ó? Quando x é 2, a gente vai fazer 2x menos 1, que é o que? A lei de formação, certo? Ó, vou colocar aqui, ó, lei de formação, certo? A lei de formação é 2x menos 1, então, ó, quando x é 2, aí no lugar de x vai 2. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1, 3. Lembra? Primeiro faz a multiplicação, né? Ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Quando x é 4, vamos lá. Aí vai ser 2 vezes 4, né? No lugar de x, fica 4. 2 vezes 4 menos 1 é igual a 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Certo? Então, quem é f de 4? F de 4 é 7, certo? Que é o valor obtido em função de 4, certo? Então, 3 é dado em função de 2, 7 é em função de 4, e quem vai ser dado em função de menos 3? Vamos lá. 2 vezes menos 3 dá menos 6, né? Mais com menos, menos. Menos 6, menos 1, né? Que tem o menos 1 da fórmula, menos 7. Então, fica lá, ó. Em função de menos 3 é dado menos 7, certo? E assim, gente, a gente completa aqui o nosso diagrama, certo? Então, preste bem atenção nisso aqui, ó. Essas retas aqui desenhadas representam o quê? A função. A função pega um valor aqui, transforma em outro valor. Por exemplo, eu tenho um 2. Aí, em função desse 2, a função vai dar 3. Em função do 4, eu vou obter 7. Em função do menos 3, eu vou obter menos 7. Em função de x, eu obtenho f de x. Isso é a forma geral, né? F de x é o quê? O valor dado em função de x. Por isso que f, certo, é a letra que é mais usada aí para nome de função. Mas, ó, de uma forma geral, gente, a estrutura da função. Toda função tem esses elementos, olha. A função f, né? É uma função de A em B. O que quer dizer isso? Uma função em que o domínio é A e que em função de A, em função dos elementos de A, são dados os elementos de B. Ou seja, A é meu domínio, B é meu contra-domínio, certo? F é uma função de A em B que leva os elementos x, que são quem, gente? Os elementos pertencem a A. Certo? Leva os elementos x a 2 vezes x menos 1, certo? Ou seja, eu vou levar os elementos x a essa lei de formação para obter valores em função de x, certo, gente? Então, ó, domínio é A, o contradomínio é quem nessa função? B. Quem é a lei de formação? Essa aqui, ó, lei de formação. Certo, gente? Então, preste bem atenção nisso aí, ó. Recapitulando, gente. Os 3 elementos que a função tem que ter. Né? A função vai ter domínio, vai ter contradomínio e lei de formação. Certo, gente? Então, esses 3 tópicos aí são importantes para a gente entender o que são eles. Mas vamos lá, a partir desse exemplo que eu dei, vamos determinar quem é o domínio. O domínio aqui é o conjunto A dos elementos 2, 4 e menos 3, certo? E menos 3. Certo? O contradomínio é B. Quem é B aí? Né? Lembrando, contradomínio é o conjunto que vai estar os elementos resultantes da função, certo? Os valores de f de x resultantes. Né? Aqui a gente calculou aqui com todos esses valores de x e obteve 3, 7, menos 7. Então, esse é o contradomínio aí, certo? 3, 7 e menos 7. Mas, vê só, gente. Na função, a gente utilizou uma ferramenta aí, algébrica, para obter esses valores, né?
Que ferramenta é essa? A lei de formação. A lei de formação dessa função é 2x menos 1. Né? A gente pegava os valorzinhos de x, substituía ele aqui, calculava para obter os f de x de a gente, certo? Mais uma coisa, gente, ó, digamos que aqui nesse conjunto B eu tenho um valorzinho lá, sei lá, 2. Só que eu não tenho nenhum valor aqui de x que resultou em 2. Prestem bem atenção nessa diferença, ó. No contradomínio aqui, se tem mais um 2, então eu tenho que colocar aqui no contradomínio o 2, certo? Os valores que eu obtive com a função pertencem ao contradomínio? Pertence. Porém, pode acontecer que o contradomínio tem algum elemento que não foi resultante da função. Exemplo aqui, o 2, certo, gente? Então preste atenção nisso aí. Qual é a diferença que vai ter aí do contradomínio para o conjunto que é só os resultantes? É chamado conjunto imagem. Certo? Imagem é o quê? IM de F. Quem é IM de F? IM de F é o conjunto imagem de F. Esse conjunto imagem, gente, é o seguinte. É o conjunto dos elementos resultantes na função. Vamos imaginar que a função fosse um espelho, tá bom? Você sabe que tem espelho que às vezes deixa você mais magro, mais gordo e etc. Né? A função é como um espelho. Mas vê só o que esse espelho faz. Pega o 2, transforma em 3. Então eu coloco o 2 no espelho, aparece um 3. Eu coloco o 4 no espelho, aparece um 7. Eu coloco o menos 3 no espelho, aparece um menos 7. Então, perceba que esse espelho, essa função, ela tem uma mágica por trás dela, certo? E o conjunto imagem, ele é o conjunto dos elementos que apareceram no espelho, certo? Os elementos que apareceram no espelho são quem? Os elementos que resultaram da função, gente. Tá bom? 3, 7 e menos 7. E aqui acaba, certo? O conjunto imagem. Então veja só, o conjunto imagem, preste atenção nisso, da função, está contido sempre em quem? Sempre vai estar contido no contradomínio, tá bom? Sempre vai estar contido no contradomínio. O contradomínio, ele vai ser um grande conjunto onde a gente vai encontrar os elementos que a gente precisa para dar os resultados de f, certo? Por exemplo, os elementos 3, 7 e menos 7, que foram os resultados de f de x, a gente encontra dentro de que conjunto? Do conjunto B, tá aqui, ó. Que tem um elemento a mais, só que os que eu preciso estão aqui já, certo? Então B é o contradomínio e a imagem é essa aqui, ó, IM de F, 3, 7 e menos 7. Ok, gente? Então eu espero ter dado uma boa explicada a vocês aí sobre o que é contradomínio, o que é domínio, o que é imagem, certo? Espero que vocês tenham entendido bastante aí. Lembre-se, gente, se tiver dúvidas, me chame lá no privado, certo? Vou estar lá disponível para responder todo mundo que eu puder, certo? Comente com seu nome e turma, gente. Se gostou da aula, dê um like aí, tá bom? Compartilhe também essa aula com seus colegas aí que tiverem com dúvidas, tá bom? Porque a gente vai estar sempre tentando sanar essas dúvidas aqui. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.